Novas descobertas podem fornecer insights novos e únicos sobre a história humana e ajudar a compreender doenças antigas e a evolução cognitiva. É novo por aqui? Então, te convido a se inscrever em nosso canal e deixar o like no vídeo, para assim, trazermos mais conteúdos como este. Sejam bem-vindos ao... Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, conduziu o maior estudo de cérebros humanos preservados até o momento, coletando mais de 4.000 cérebros preservados, muitos dos quais tinham mais de 12.000 anos de idade. Destes, os cérebros de 1.300 eram os únicos tecidos moles preservados, excluindo esqueletos. Os resultados foram publicados na revista Proceedings of the Royal Society nesta quarta-feira, 20. O estudo levanta questões sobre por que o cérebro pode sobreviver milhares de anos enquanto outros órgãos se deterioram. No entanto, o mecanismo pelo qual é mantido é desconhecido. Os pesquisadores acreditam que a reticulação molecular, uma rede de moléculas, e a complexação metálica, proteínas e lipídios que se fundem na presença de elementos como ferro ou cobre, podem ser mecanismos viáveis para preservar o tecido nervoso por tanto tempo. É bem sabido no campo da ciência forense que o cérebro é o primeiro órgão a decair após a morte, mas este extenso arquivo mostra claramente que sob certas condições ele é preservado. Quer essas condições sejam ambientais ou relacionadas com a bioquímica única do cérebro, isto é, o foco do nosso trabalho atual e futuro, afirma Alexandra Morton Hayward, principal autora do estudo. Estamos encontrando um número e tipo surpreendente de biomoléculas antigas nesses cérebros arqueológicos, e é emocionante explorar o que elas podem nos dizer sobre a vida e a morte de nossos ancestrais. A pesquisa atual pode fornecer informações novas e únicas sobre a história humana, ajudar a compreender a saúde e as doenças antigas e a evolução do pensamento e do comportamento humanos. Muitos investigadores do cérebro encontraram em documentos de meados do século XVII, e foram encontrados tecidos em todas as pessoas, desde monges reais no Egito e na Coreia até exploradores dinamarqueses do Ártico e vítimas de guerra. Cada cérebro encontrado no banco de dados foi comparado com dados climáticos históricos da mesma região para examinar tendências sobre quando e onde foram encontrados. As análises revelaram padrões de condições ambientais associados a vários métodos de preservação, incluindo secagem, congelamento, saponificação, transformando gorduras em cera, e curtimento, geralmente com turfa, material vegetal parcialmente em decomposição encontrado em camadas, geralmente em pântanos. A acadêmica que virou empresária Alexandra Morton Hayward se interessou pelo cérebro e seu colapso durante um emprego anterior. Trabalhei com os mortos durante muitos anos. Minha própria experiência é que o cérebro se liquefaz muito rapidamente após a morte, disse ele. Então foi um verdadeiro choque quando encontrei um artigo científico referindo-se a um cérebro de 2.500 anos. Como antropólogo forense que estuda para um doutoramento na Universidade de Oxford, Morton Hayward descobriu agora que, embora os cérebros não estejam tão frequentemente intactos como os ossos, estão surpreendentemente bem preservados em materiais arqueológicos. Para entender o porquê, o antropólogo compilou um arquivo único de dados de 4.405 cérebros encontrados por arqueólogos. Os cérebros emergiram das turfeiras do norte da Europa, dos Andes, dos naufrágios, das trincheiras do deserto e dos asilos vitorianos. Os mais antigos encontrados tinham 12.000 anos. O principal objetivo de Morton Hayward é compreender como esses cérebros sobrevivem à devastação do tempo, e pelo menos 4 mecanismos de preservação estão em ação. Mas a base de dados também abre novas áreas de investigação, disse Martin Virenfeldt Nielsen, médico e patologista do Hospital Universitário do Sul da Dinamarca, que não esteve envolvido no estudo. Ele também é responsável pela coleção de cérebros médicos na Universidade do Sul da Dinamarca.
Este banco de dados permite aos pesquisadores estudar o tecido cerebral desde os tempos antigos e determinar se as doenças conhecidas hoje também existiam há muitos anos em civilizações completamente diferentes daquelas em que vivemos hoje, disse Virenfeld Nielsen por e-mail. Examinar o tecido cerebral não exposto ao ambiente e aos estímulos da sociedade moderna pode ajudar-nos a compreender se algumas das doenças cerebrais que enfrentamos hoje podem ser causadas, pelo menos em parte, pela forma como vivemos hoje. Morton Hayward vasculhou 3 séculos de literatura científica e entrevistou historiadores e arqueólogos para catalogar o cérebro. No entanto, nem todas essas amostras físicas estão disponíveis para estudo. Morton Hayward disse que os mais antigos eram 2 cérebros de 12.000 anos encontrados na Rússia na década de 1920, que os cientistas descreveram como dentes peludos de mamute. Ele acrescentou que não está claro o que aconteceu com o cérebro. Morton Hayward trabalha em um laboratório em Oxford, Inglaterra, onde ajudou a criar uma coleção de 570 cérebros antigos. Eles são guardados em potes e recipientes plásticos na geladeira porque possuem tampas resistentes. O espécime mais antigo do laboratório é um cérebro sueco da Idade da Pedra de 8.000 anos que foi preso a uma estaca antes de ser enterrado no fundo de um lago. Morton Hayward e seus colegas identificaram 4 maneiras pelas quais o cérebro, normalmente sujo e encolhido, foi preservado. Esses fatores estão frequentemente relacionados ao clima ou ambiente em que foram encontrados. Os resultados foram publicados em 19 de março na revista Proceedings of the Royal Society of Biological Sciences. As condições secas e quentes secaram o cérebro de uma forma que imitava o embalsamamento deliberado de múmias, enquanto as turfeiras ácidas bruzeavam o corpo como couro. Em locais frios, o cérebro congelava, enquanto em alguns casos as gorduras do cérebro se transformavam em cera tumular ou chamada saponificação. Mas em cerca de 1.328 casos, o cérebro sobreviveu sem outros tecidos moles, levantando a questão de por que este órgão pode sobreviver enquanto outros degeneram. Curiosamente, muitos dos cérebros mais antigos sobrevivem desta forma desconhecida, disse Morton Hayward. Temos este 5º mecanismo, este mecanismo desconhecido, que supomos que possa ser algum tipo de reticulação molecular que pode ser facilitada pela presença de metais como o ferro, disse ele, referindo-se à possibilidade de que proteínas e lipídios no cérebro se fundem com a presença de elementos como ferro ou cobre, o que permite a preservação do cérebro. Os cientistas não acreditam que a concha protetora do crânio esteja por trás da preservação do cérebro na ausência de outros tecidos moles, porque cérebros preservados foram encontrados em crânios danificados por trauma ou pelo processo de ossificação, segundo o estudo. O tecido do SNC é muito delicado e vulnerável, e é extraordinário descobrir que o tecido cerebral tenha sido preservado durante tantos anos, disse Virenfeld Nielsen. É possível que DNA e proteínas antigas possam ser extraídos de cérebros, revelando segredos sobre as pessoas que os possuíam. Se o material for recuperado com sucesso, poderá revelar coisas que as informações moleculares extraídas de ossos e dentes não conseguem, disse Morton Hayward. O cérebro é o órgão mais metabolicamente ativo do corpo humano. Ele representa 2% do nosso peso corporal, mas consome 20% da nossa energia em operação constante. Portanto, inicialmente a quantidade de dados será muito maior, disse ele. O DNA antigo pode muito bem estar preservado neste cérebro, já que pelo menos um tipo de cérebro desconhecido parece estar preservado, acrescentou. Ou eles condensam, encolhem e removem água. Isso cria o tipo de sistema fechado que poderia, teoricamente, proteger DNA produtivo e de alta qualidade. Morton Hayward disse que muitas das pessoas cujos cérebros estiveram envolvidos têm histórias comoventes que merecem mais atenção. Um dos cérebros que documentou pertencia a um santo polaco. O outro foi vítima de um sacrifício inca.
Como escoveiro, ele disse que nunca se esquece das pessoas por trás das partes dos corpos. Estou muito grato por esta experiência, disse ele. O mais importante é nunca perder de vista o fato de que esses espécimes são humanos. Agradeço a todos que chegaram até aqui e não se esquece de deixar o like e se inscrever em nosso canal.